Mas bem, então, a gente está com esse tema, né? O nosso tema é entre o controle e a abertura, as diferentes formas de meditar. Eu vou começar assim, com essa pergunta, que é o que é meditação? E essa é uma boa pergunta, porque meditação é um termo guarda-chuva, né? Tem muitos significados. Então, para a gente começar a responder essa pergunta, eu vou introduzir uma visão, um olhar, uma perspectiva que vai culminar numa resposta elevada para o que a gente está chamando de meditação aqui, o que a gente está tratando por meditação. Nós vamos exercer um pouco o resultado da meditação para a gente poder falar o que é meditação. Então, a gente vai começar aqui investigando esses três níveis de operação da nossa experiência, né? A gente pode categorizar as nossas experiências de muitas diferentes formas. E uma delas, que é a que a gente vai utilizar aqui, é nesses três níveis de corpo, fala e mente. E então eu vou abrir um pouquinho o que seria isso, a gente vai explorando isso, aí a gente vai olhando como é que a gente medita com relação a isso, né? Então, a nível de corpo, o corpo a gente vai incluir todos os nossos sentidos. Então, a gente tem um sentido visual, auditivo, olfativo, gustativo, tátil. Então, tudo isso faz parte do nosso corpo e a gente experimenta o mundo a partir desse corpo, através desses sentidos. Aí eu queria chamar a atenção para vocês sobre uma característica, sobre essas três características que estão presentes no corpo, em todos os sentidos, como por exemplo a visão, né? Quando a gente experimenta o sentido visual, aí vocês olham em volta aí, né? O que vocês vão ver? Vocês vão ver coisas, né? Aí vocês vão ver algum utensílio da casa de vocês, a parede, algum móvel. Aí tudo isso é aquilo que nós vamos chamar de aspecto manifesto da visão. As coisas que você vê. Mas você só consegue ver o que você vê porque existe o espaço. Então essa é uma outra característica, né? Então existe as coisas que nós vemos, mas também existe o espaço que possibilita que as coisas que nós vemos se manifestem. E aí nós temos também a consciência visual. Então temos esses três elementos: aspecto manifesto, espaço e consciência. Aí quando você vai contemplar também sua audição é a mesma coisa, né? Aí você tem os diferentes sons. Aí tem sons agradáveis, sons desagradáveis, né? Sons neutros, muitos diferentes sons que você pode escutar agora, assim, em volta. Mas também existe o silêncio de base que possibilita que os sons se manifestem. Então, essa é uma coisa interessante de contemplar, né? A gente pode até escrever, né, como frase assim de efeito, né, que assim, não importa o tamanho do ruído, o silêncio é insubmergível, porque não tem como os sons se manifestarem se não tiver um silêncio que possibilite que ele se manifeste. E nós também temos a consciência auditiva. Então a gente pode contemplar assim, né? Então tem sons, o silêncio que acolhe os sons e a minha capacidade de discriminar os diferentes sons e de reconhecer inclusive o silêncio que é a base dos sons. Aí a gente pode experimentar isso pro olfato, pro paladar e para próprias experiências internas do corpo. Mas aí a gente entra já na segunda categoria da nossa experiência, né? Que é as emoções, a energia, a fala, a respiração, então as sensações. Então tudo isso a gente engloba, né? Nesse aspecto que a gente vai chamar de o aspecto da energia e das sensações. Aí vocês podem olhar assim, né? Contemplar como é que funcionam as sensações de vocês. Quando a gente não tem um olho para poder ver as energias, né? A gente vai, por exemplo, falar de respiração, que é uma coisa mais grosseira. Aí você pode ver, tipo assim, dependendo da situação, tua respiração tá de um jeito. Dependendo da situação, tua respiração tá de outro jeito. Mas a tua respiração ela tá muito intimamente relacionada às suas emoções, a como você se sente, né? Por exemplo, você tá andando meio calmo, de repente alguém te dá um susto, o que você faz imediatamente? Você tranca a respiração, assim, dá uma travada, assim, dá uma segurada. Aí quando você faz uma aula de yoga e você deita assim, relaxa, como é que fica a sua respiração? Profunda, calma, serena, né? Então, contemplar a nossa respiração, ela é também uma forma de contemplar a energia. E nós podemos também contemplar a nossa própria fala. Porque quando a gente está falando, a gente consegue mais ou menos intuir como que está o nosso estado emocional. E a gente também pode olhar isso para os outros, né? Aí você pode ver, quando uma pessoa está um pouco nervosa, né? Aí você sente na voz dela assim, ó, essa pessoa está um pouco insegura, ela está um pouco, né, agitada, ela está um pouco raivosa, né? A pessoa quando chega raivosa, você sente na fala dela. Eventualmente ela nem precisa falar, né? Você já sente que a pessoa está raivosa só pela presença dela, assim, eventualmente.
Aí a gente já entra no outro aspecto, esse aspecto da energia mesmo, assim. A gente consegue sentir a energia dentro do nosso próprio corpo, assim. Aquilo é muito evidente. E quando a gente aprende a ver isso, fica muito notório que, tipo assim, que a gente está se relacionando essencialmente com as nossas energias, assim. Aí, para que não ficar muito místico, né? Você pode pensar assim, né? Você chega numa boate, aí você tem uma experiência interna. Aí você vai para uma cachoeira, você vai ter uma outra experiência interna. Aí você vai para um show de rap, aí você tem uma experiência interna. Aí você vai para um show da Andréa Brandão ali que tá cantando, não sei bem o que, um Chico Buarque ali, né? Aquilo você vai ter uma outra experiência interna. Então, tipo assim, você vai olhando assim como que essas energias se manifestam. Mas aí de novo, existem as múltiplas configurações de energia, de emoções, de sensações. E nós também temos a capacidade de discriminar isso. Nós podemos desenvolver esse olhar que olha e entende como que a gente se sente. E existe também esse ambiente que a gente não consegue propriamente apontar no espaço, que é o ambiente onde a energia e as emoções se manifestam. Porque é como se a energia ela fosse uma espécie de ponte, né, entre o corpo e a mente, assim. Então a energia ela se expressa no corpo, ela modifica o corpo, mas ela também está intimamente relacionada aos ambientes internos que a gente está, né? Aí a gente vai entrar então nessa outra categoria que é a mente. Como que a mente influencia como nós nos sentimos e como nós nos sentimos influencia como que nós percebemos o mundo e como nós nos manifestamos em termos do próprio corpo. Aí você vai olhando assim, sabe? Dependendo da região interna, da visão interna que tu tá, tu vai ter uma experiência interna e tu vai perceber a realidade e a si mesmo de determinado jeito. Aí vamos supor, por exemplo, né? Que você chega na sua casa, aí você vê a porta arrombada. Ah, aí pronto. Você tem um olhar, que é aquilo que você viu, né? E aí você vai ter também uma energia. A porta está arrombada. Mas aí você pode dizer, não, eu estou sentindo isso porque eu vi a porta arrombada. Ah, então você justifica o que você sente no sentido visual. Mas aí vamos supor que você estivesse vendo uma porta arrombada, mas essa não fosse a sua casa. Ou seja, mudou o referencial interno agora, não é mais minha casa. É uma casa de outra pessoa. Você ainda poderia sentir alguma coisa, mas provavelmente não seria a mesma coisa que tu sentiria como se fosse a tua casa. Ah, mas aí vamos mudar o referencial interno de novo. Tipo assim, é uma casa abandonada. Então é um outro referencial interno. Ah, não, então agora isso muda o que eu sinto, mas eu sigo vendo uma porta arrombada. Então a porta arrombada, que é aquilo que eu acesso com os olhos, me produz uma experiência que depende primordialmente da base interna que eu estou adotando. Então a gente vai aprendendo a reconhecer isso, que o ambiente interno, o referencial interno que nós adotamos, ela vai definir um tanto como que nós nos sentimos e como que nós experienciamos a realidade. Renato, é isso que o Lama chama de sétima consciência? O referencial interno? Muito bem trazido, Maca. Porque quando a gente vai falar de mente, a mente, de novo, é um outro tema guarda-chuva, né? Então a mente a gente pode classificar ela ainda em outras três categorias, né? Que é o aspecto discursivo, cognitivo que a gente pode utilizar, né? E imagético também, né? Imagina, por exemplo, vocês vão pensar assim, eu vou fazer uma viagem. Então, esse é um referencial adotado, mas a gente nem olha muito para isso a princípio. A gente começa já a pensar, não, para eu poder fazer essa viagem, eu vou precisar então comprar passagem, eu vou ver onde é que eu fico, eu vou ver as datas que tem, o que, que eu preciso levar. Então, tudo isso é o aspecto discursivo cognitivo. Mas também tem um aspecto imagético, né? Aí você já mais ou menos visualiza assim, com onde é que fica o aeroporto, né? Quais são as coisas que você tem que pegar, para onde é que você está indo, né? Então a mente, ela nesse nível que a gente vai que o Lama vai chamar, né? Não só o Lama, né? Mas os ensinamentos budistas, né? Vão chamar de sexta consciência, opera esse aspecto imagético conceitual. Aí vocês podem ver assim, né? Vocês conseguem cantarolar mentalmente, né? Ter debates internos consigo mesmo e com outras pessoas, né? Mas também vocês conseguem imaginar coisas. Aí vocês lembram o rosto das pessoas, vocês lembram dos lugares que vocês foram, vocês criam realidades com a mente. Então tudo isso é o aspecto imagético conceitual da mente, que é a sexta consciência. Mas aí tem também um conjunto de referenciais que pode te possibilitar ou não você ter um determinado tipo de operação.
Por exemplo, se você tem um referencial interno da língua inglesa, então você consegue pensar em inglês, ter vários raciocínios em inglês e entender várias coisas. Mas se você não tem, não é possível. Se você tem um referencial interno, por exemplo, das várias coisas, tipo de geopolítica, né, de astrologia ou budismo, né, então você tem os recursos que te permitem pensar a partir daquela perspectiva. Então, esses conjuntos de referenciais que nós tomamos por base e que nos possibilitam operar de determinada forma, ter determinados tipos de raciocínios, de processos mentais, é o que a gente pode chamar de trechos da oitava consciência, que são referências que a gente adota. Mas aí tem também aquilo que nós vamos chamar de sétima, que é assim, não é que a gente domina o referencial, aquele referencial somos nós. Então aquilo é meu, não é que eu domino o conhecimento de engenharia, não, eu sou um engenheiro. Não é que, tipo assim, que eu domino os conhecimentos da medicina, não, eu sou um médico. Então, assim, a gente pega referenciais disponíveis, toma por base, se apropria deles, e então a partir deles a gente começa a operar. Então a gente pode dividir as experiências mentais nesses três níveis ainda, né? A nível de cognitivo e imagético, a nível de identidade e a nível de referenciais adotados, né? Referenciais que dão sentido àquela identidade, né? Então tudo isso são formas da gente categorizar a nossa experiência, né? Mas aí vocês vejam, como que a gente vai analisar nossa experiência de corpo? Como que a gente vai contemplar as diferentes emoções e sensações que nós temos? Como que a gente vai ver os processos mentais que a gente cria, as identidades que a gente opera e os diferentes mundos e referenciais que a gente está metido? Então é assim, a gente só vai ver isso à medida que a gente tem familiaridade com esse olhar interno que é capaz de olhar, entender e investigar isso. Se a gente não tem familiaridade com esse olhar que contempla, que entende, que discrimina tudo isso, então a gente vai entrar naquele modo operativo mental que é o modo automático e desatento. Então a gente simplesmente é estabanado a nível de corpo, né? A gente se move para cá. Quem aqui já fez a proeza de deixar o celular na geladeira alguma vez na vida, assim, sabe? Aí você abre a geladeira, põe o celular lá dentro, aí de repente você fala: como? Como que eu botei o celular aqui dentro? Tem uma imagem ótima que eu acho assim, que é a pessoa que bota uma meia no pé, aí depois ela pega a outra meia, bota no mesmo pé e ela fica procurando a meia para poder botar no outro, ficou sem, sabe? Então, aquilo é assim, a gente faz coisas com o corpo e não se dá conta, a gente é estabanado. A gente bota a coisa no lugar e não sabe onde é que tá. A gente faz, lava uma louça e aí deixa a louça com sabão lá e vai fazer outra coisa. De repente, quando volta, vixe, eu nem enxaguei a louça. Então, isso é a operação estabanada, assim, a gente meio desengonçado a nível de corpo. Mas por quê? Porque a gente não está olhando. E a gente também pode operar isso a nível de fala. A gente fala o que dá na telha. E por que a gente fala o que dá na telha? Porque a gente expressa aquilo que a gente está sentindo desgovernadamente. Então a gente é governado por nossas emoções. A gente vai lá e fala, vomita o que a gente tem que vomitar. E aí depois a gente colhe as consequências daquilo, né? E a nível de mente também. A gente é atravessado por fluxos mentais incessantes. A gente é perturbado por essa tagarelice mental incessante, por essa geração de imagens o tempo todo, né? E a gente nem vê como é que a gente transita de uma identidade para outra e quais são os referenciais que determinam como que a gente se comporta. A gente fica simplesmente alheio a isso. Então, essa condição, ela é uma condição muito frágil, ela é uma condição muito suscetível ao sofrimento. Então essa é uma condição que a gente vai tentar escapar um pouquinho dela, apesar de a gente não conseguir escapar completamente eventualmente, né? Mas a gente vai tentar escapar um tanto dela. Mas antes de eu seguir avançando nisso, né? As diferentes instruções de meditação, elas são um pouco assim. Elas vai tentar nos retirar dessa condição frágil de automatismo e desatenção e nos levar para uma condição mais favorável. Mas antes de seguir nessa direção de quais são condições mais favoráveis e por que a gente aspira a elas, eu vou retornar um pouquinho. Né? Então a gente estava olhando esses três níveis de operação da mente. Né? Esses três níveis de operação, né? Corpo, fala e mente. Aí lá no nível de corpo, a gente começou a contemplar como que existe o espaço que acolhe as experiências, as próprias experiências e a consciência relacionada a essas experiências e ao próprio espaço. Aí a gente pode dizer a mesma coisa com relação às emoções, à energia.
Então existe esse olhar que é capaz de discriminar as diferentes emoções, as diferentes experiências de energia. E existe esse ambiente onde as nossas emoções se manifestam, que a gente não consegue propriamente apontar direito. É uma região fronteiriça ali, né? Mas ainda assim, se a gente olhar sem cuidar, a gente vai ver. Não tem como as emoções se manifestarem se não existir um ambiente para se manifestarem. Como é que é isso? Então, a gente vai localizar. Então, existe esse ambiente onde as emoções se manifestam. E a mente é a mesma coisa. Você tem os objetos mentais, você tem a capacidade de discriminar os objetos mentais, e nós temos também a capacidade de reconhecer o espaço, que, de novo, a gente não consegue apontar muito bem. A gente vai apontar onde, né? Na cabeça? Pode ser, né? Algumas pessoas acham isso, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim, né? Eu não vou entrar nesse ponto agora. Mas enfim, a gente tem essa capacidade. Por exemplo, vamos supor, você imagina agora um cachorro. Aí você consegue ver o cachorro mentalmente. E esse cachorro tá onde? Aí eu já não sei muito bem para onde dizer que ele tá, mas existe, a gente consegue localizar esse espaço interno em que o cachorro se manifesta. Então existe esse espaço interno onde os diferentes pensamentos, nossos diferentes diálogos internos se dão, onde as nossas identidades se manifestam e onde os referenciais internos se apresentam também. Aí, quando a gente começa a contemplar com cuidado, a gente vai percebendo que a fronteira entre o espaço mental, o espaço da energia e o espaço do corpo, ela é um pouco difusa. Então, onde é que termina o corpo e começa as minhas sensações? Onde é que termina as minhas sensações e começa a minha mente? Então, aí a gente começa a ficar um pouco assim já, né? Agora eu já não sei mais o que fazer, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo esse olhar que contempla e que vê e que entende as coisas, a gente vai percebendo isso. Então, existe uma falaciosidade entre as fronteiras de corpo, energia e mente. Então, é como se todos os objetos que surgem aos sentidos, a gente não vê com os sentidos, a gente vê com a mente. Opa, calma lá, como é que é isso, né? Quando vocês olham para aquilo que vocês estão vendo, a gente não está vendo, pessoal, ondas eletromagnéticas. A gente não está vendo luzes. Nós estamos vendo significados. Significados que são atribuídos ativamente com a própria mente. Quando nós escutamos, nós não estamos escutando ondas mecânicas. Nós estamos escutando significados que produzem experiências internas. E quando nós temos sensações, nós não estamos experienciando sinapses. Nós estamos experienciando outra coisa, assim. Nós temos uma experiência interna, assim. Aí tem esse diálogo muito maravilhoso entre Sua Santidade Dalai Lama e acho que era um neurocientista, né? O cientista estava argumentando assim, né, que nós somos átomos e sinapses, falando isso para Sua Santidade Dalai Lama, né? A Dalai Lama disse assim para ele: maravilhoso a forma como tu vê, mas me diga, quando você olha para sua esposa, você vê átomos? Você vê sinapses? O que você vê? Aí ele já ficou um pouco assim, né? Não sabia mais o que responder. Mas é assim, a gente não está se relacionando com uma coisa que a gente acessa com os sentidos. Aquilo que nós vemos com os sentidos é tomado por base para ancorar um significado interno atribuído. Aí aqui eu estou trazendo uma contemplação, né? A gente está pensando junto, né? Aí o nosso trabalho é contemplar isso. Essa é a alegria, a felicidade dos contemplativos e da vida de quem investiga o mundo interno, assim, sabe? Essa é a nossa diversão, assim, a gente fica esquisito assim desse jeito. A gente começa a olhar as coisas, a gente não começa mais só a ver as coisas, a gente vê outra realidade, tipo assim. Aí de repente você tá lá olhando pra xícara, assim, você fica, isso aqui é uma xícara ou isso aqui é algum material? Aí você já não toma mais o chá, sabe? Você fica disfuncional desse jeito, assim. Mas tudo bem, não é esse o ponto, né? Mas aí, então é isso, né? A gente vai percebendo essa falta de fronteira entre aquilo que nós acessamos com o corpo, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós concebemos, né? E aí é super interessante porque tudo vai virando então um objeto manifesto. Lembra que a gente está falando de três coisas, né? Espaço, aspecto manifesto e consciência, né? Então tudo vai virando um aspecto manifesto. Não interessa se é a nível de corpo, energia e mente. Então nós temos aspectos manifestos que nós acessamos com os sentidos, com o corpo. Nós temos aspectos manifestos que nós experienciamos a partir das emoções, a partir da mente. Mas nós estamos sempre exercendo uma capacidade discriminativa que seleciona um determinado objeto, que a gente pode chamar de mental,
se a gente não separa mais corpo, energia e mente, né? Vai até surgir essa escola de pensamento, né? Que é tudo é mente, apenas mente, né? Então a gente vai estar sempre utilizando essa mente que discrimina. Aí mesmo aquilo que nós chamamos de nós, porque o que, que somos nós? Nós somos um conjunto de referenciais manifestos que nós adotamos, tomamos por base, sentamos nele e começamos a olhar em volta como se todo o resto fosse separado. Aí de repente surge aquilo que somos nós, que eu chamei de eu. Por exemplo, o que sou eu? Eu sou o meu corpo. Eu sou o que eu sinto. Eu sou o que eu penso. Eu sou as minhas habilidades. Eu sou os meus referenciais internos. Mas o que é isso tudo que nós chamamos de nós? São aspectos manifestos que a mente, na sua liberdade, toma por base, senta nela e começa a operar a partir daquilo. Aí surge então aquilo que nós vamos chamar de dualidade, né? Aí então a gente começa a experienciar isso, né? Que aquilo que nós chamamos de nós mesmos também é uma construção, é um aspecto manifesto, imutável. A gente é completamente livre. Vocês podem ver, tipo assim, quantas vezes vocês já morreram nessa vida? No sentido de assim, de que vocês eram alguém em algum lugar, faziam determinadas coisas, tinham determinadas ideias, via de determinadas formas. Aí hoje, como é que é isso? Onde é que foi parar? Eventualmente a gente tem até vergonha, né? Fala, vixe, não vamos falar daquela época, né? Porque aquela época era muito difícil. Eu não sei como é que eu pude me manifestar daquele jeito, né? Aí daqui mais pra frente a gente vai olhar pra nós mesmos e dizer a mesma coisa. Aí a gente já começa a ficar um pouco constrangido com nós mesmos, incessantemente, assim, né? Daqui a pouco. Mas então a gente vai se dando conta, né? Aquilo que nós chamamos de nós é algo que nós tomamos por base, criamos terra e vivemos ali, né? Mas o que a gente vê é sempre isso: uma mente livre, capaz de penetrar construções manifestas dentro de um espaço que acolhe essas construções. Aí, eventualmente, na linguagem budista, isso vai ser simplificado em termos de 3 sílabas, né? Que vai ser Om, A, Hum. Aí o Om representa o espaço livre que tudo acolhe, que serve de base para todos os surgimentos. Aí o A é a capacidade criativa, o aspecto manifesto, que tudo cria. E o Hum é a autoconsciência livre, que é capaz de penetrar esses múltiplos referenciais, reconhecer eles como construções que são, sem se perder do espaço livre. Então vai surgindo então essa clareza de que espaço, aspecto manifesto e consciência também não são 3 coisas diferentes. Porque a gente pode ver, por exemplo, se a gente considera, a gente consegue olhar para o espaço, não consegue olhar para o espaço? Aí então quando a gente olha para o espaço não vira um objeto. Aí como é que o espaço e o objeto são os mesmos? Como é que o espaço vira um objeto? Aí se a gente olha para o objeto e vai olhando fundo nele, a gente não encontra o objeto, a gente vai encontrar o espaço. Mas aí quando a gente olha também para a própria capacidade de ver, a capacidade de ver também não se torna em si um objeto, mesmo que seja uma coisa indefinida. Mas enfim, a gente vai se dando conta desses aspectos amplos e profundos, sabe? Então a gente está olhando aqui de um outro lugar, assim. Aí a gente volta aqui para a pergunta inicial, de o que é meditação? Então, aí a meditação aqui para a gente, ela surge como um meio hábil, uma ferramenta que nos ajuda a ultrapassar a ignorância. Aí o que é ignorância? Ignorância é quando a gente se confunde com aquilo que a gente não é. Ou seja, no caso, nós mesmos. Então, assim, a meditação é um meio hábil que nos ajuda a lembrar que nós não somos o que nós achamos que somos. E nos ajuda a lembrar quem nós somos de fato. Aí quem que nós somos de fato? Aí nós somos essa capacidade, essa mente livre, criativa e autoconsciente. Então a meditação ela surge como esse meio hábil assim. Então, essa é uma definição de meditação, ó, lá em cima, assim. Aí, de repente, meditação não é para você ficar concentrado. Meditação não é para você ficar feliz. Não, meditação, de repente, é para você entender a natureza da realidade. Meditação é para você descobrir quem você é de fato. Meditação é para você descobrir, aprender a ver como que a confusão se manifesta, como que as confusões se sustentam e como que elas se dissipam. Dito isso, feita essa introdução, né, e dada essa base, o que a gente está chamando de meditação, aí então a gente consegue então entrar no nosso tema, que é as diferentes formas de meditar, né, e como que elas, o que elas têm em comum, né, como que elas convergem. Oi, Renato, boa noite. E você estava falando das coisas, eu fui entendendo
que você estava falando sobre a realidade das coisas, a realidade por detrás das nossas interpretações. E aí a minha dúvida é, todos os grandes mestres, eles falam sobre a gente tentar entender a realidade tal como ela é, nem mais nem menos. O que eu quero saber é quando você diz que a gente tem o objeto, a aparência manifesta, o espaço e a própria mente, e que a gente então tem uma interpretação a partir disso, que é o que a gente acha que está vivendo, mas na verdade não é. Então a realidade tal como ela é, a gente enxergar esse espaço para além das interpretações. Existe essa visão assim de que enxergar a realidade significa de algum modo se desprender dos aspectos manifestos e se concentrar no espaço livre. Mas isso é uma condição de fragilidade, porque é como se o espaço livre e os aspectos manifestos fossem duas coisas diferentes e um fosse inimigo do outro, sabe? Então, entender a realidade tal qual é significa entender a inseparatividade dos aspectos manifestos do espaço livre e da própria consciência, e não tentar escapar de um como inimigo e se fixar em outro que é a verdade. Eu li alguns textos, né, enfim, e aí sempre aparece, é comum aparecer esse termo, né, essa ideia, esse conceito de enxergar a realidade tal como ela é. Mas eu acho um conceito bem confuso. Eu acho que, na verdade, eu mesma acabei me confundindo e acabei interpretando como isso, como sendo enxergar para além da interpretação, enxergar o espaço básico. Mas então, na verdade, é entender a inseparatividade, foi isso que eu compreendi. Eu acho que as práticas contemplativas, o Dharma, os ensinamentos assim, eles são maravilhosos porque eles nos permitem usar exatamente o que a gente tem. Então, por isso que a gente pode dizer em qualquer contexto de contemplar a realidade tal qual ela é. Então, tipo assim, o que que você tem agora para você contemplar? Ah, o que eu tenho é o quê? Ah, eu sou um pouco raivoso. E eu também sou impaciente. E eu também sou um pouco ranzinza, não gosto de pessoas. Aí, tipo assim, aí eu não sirvo? Isso serve para poder praticar? Serve, tá perfeito. Eu acho que isso é a beleza. Tipo assim, a gente sempre pode pegar o que a gente tem, a gente vai olhar pro centro daquilo. Aí, tipo assim, existe raiva. Aí, como é que a raiva se manifesta? Eu sinto que essa raiva é minha, eu sinto que eu tô colado nela, que eu tô grudado nela, que eu e ela somos, assim, a mesma coisa, ou é possível ganhar um grau de afastamento? Aí, se eu consigo ganhar um grau de afastamento, eu consigo contemplar ela como um aspecto manifesto. Aí, se eu consigo contemplar o aspecto manifesto, eu consigo contemplar o espaço que acolhe isso. E quando eu consigo contemplar isso e o espaço que acolhe isso, eu estou sendo arrastado ainda por aquilo? E se eu tivesse sendo arrastado por aquilo, ainda assim, mesmo vendo, eu tivesse sendo arrastado por aquilo, quando eu olho para o céu da mente, porque existe a minha experiência como um ser raivoso sendo arrastado, mas assim, nessa condição, eu consigo olhar para o céu da mente, ou seja, para aquilo que está além de mim, da minha raiva e da sensação de arrastamento. Então, a gente pode interpretar e contemplar a realidade tal qual ela é, ou tal como ela se manifesta, dessa perspectiva, assim. Não precisa ser uma coisa extraordinária, assim, o espaço básico, a luz. Não, a gente pode pegar aquilo que a gente tem em mãos, assim, seja o que for. Aí acho que é uma beleza, assim, das práticas todas.